Hoje eu vou contar para você duas coisas que te engordam todos os dias e você nem imagina, você não sabe, mas a verdade é que essas duas coisas estão te engordando. Então bora lá, 15 minutinhos para destravar o seu emagrecimento com a Nani. Vamos que vamos! Sossô, bem-vinda, seja muito bem-vinda. Vou compartilhar aqui, deixa eu fixar o comentário. Duas coisas que te engordam e você nem imagina. Compartilha aqui comigo todos os dias. Compartilha aqui comigo. Se você imagina o que são essas duas coisas que te engordam todos os dias. Antes de eu dizer aqui o que são, essas duas coisas, eu quero compartilhar algo que eu acredito muito, que o invisível, ele cria o visível. Como assim? O invisível cria o visível. Oi, Mi, bem-vinda! O invisível, ele cria o visível. Alguém já ouviu isso? Alguém acredita nisso? Compartilha aqui comigo. E se você consegue investigar internamente dentro de você quais são as duas coisas que te engordam todos os dias e você nem imagina. O que acontece, O invisível, ele cria o visível. Então, tudo aquilo que a gente pensa e tudo aquilo que a gente sente está conduzindo os nossos comportamentos. O que a gente pensa e o que a gente sente não é visível, a gente não consegue ver. É diferente, por exemplo, dessa caneta que eu estou vendo, é diferente desse caderno que eu estou vendo, é diferente do meu corpo que eu vejo. Isso tudo é visível. Agora, o que eu penso e o que eu sinto, isso não é visível. Porém, o que você pensa e o que você sente está criando o corpo que você tem, está criando a saúde que você tem, está criando o resultado que você tem. Por quê? Porque a soma do que você pensa e do que você sente está conduzindo o seu comportamento, está conduzindo a escolha que você vai ter. E essa escolha que você vai ter é que está formando o seu resultado, é que está criando a sua realidade física. Poli, seja bem-vinda. Então, a verdade é, todos nós temos de 70 a 80 mil pensamentos por dia. Todos nós temos, em média, de 70 a 80 mil pensamentos por dia. Vamos combinar. Se você não está feliz com o resultado que você vem tendo, se você olha para como está o seu corpo, você não gosta, se você sabe que você precisa mudar, mas você não consegue, esses pensamentos que você vem tendo, você acredita que são pensamentos positivos ou que são pensamentos negativos? Que são pensamentos que te aproximam do objetivo que você tem ou te distanciam do objetivo que você tem? Porque a verdade é, esse pensamento, ele desencadeia em você uma emoção. O que conduz os nossos comportamentos? O que conduz as nossas escolhas? A gente tem um mecanismo interno que é buscar prazer e fugir da dor. Se você tem um pensamento negativo que te traz uma emoção ruim, qual que é a contrapartida disso? A gente vai buscar um prazer imediato, única e exclusivamente para compensar esse pensamento e esse sentimento negativo. Por quê? Porque a gente vive buscando o prazer e fugindo da dor. Se eu tive um pensamento ruim, eu me senti mal, eu preciso fugir desse desconforto baseado nisso que eu tô pensando e nisso que eu tô sentindo. Como que é a forma mais fácil, mais rápida e que vai me proporcionar trazer esse equilíbrio?
é comendo alguma coisa gostosa e de fácil acesso e aceita socialmente e legal. É uma coisa gostosa que eu venha comer. Então, quando eu tenho um pensamento ruim, quando eu me sinto mal, eu vou buscar essa compensação na comida, única e exclusivamente porque nós estamos programados para buscar prazer e fugir da dor. Então, é esse movimento. Ai, Nani, quer dizer que eu só posso ter pensamentos positivos? Não tem nem como, né? A gente tem, inclusive, pensamentos negativos por uma questão de proteção. Se a gente não tivesse, né, um pensamento negativo, a gente seria inconsequente. Então, o pensamento negativo, ele também serve como uma forma de proteção. A questão não é eu brigar com os pensamentos que eu tenho. A questão é, primeiro, eu observar os pensamentos que eu venho tendo. O primeiro movimento é eu começar a identificar. Eu costumo falar que o maior diálogo que acontece entre esse e esse ouvido, que nada mais é do que os pensamentos que a gente tem. E tudo desencadeia dos nossos pensamentos. O que conduz de fato a potência das nossas escolhas, da decisão que eu tomo, vem a partir daquilo que eu sinto. Mas o que desencadeia como eu me sinto é a partir do que eu penso. Quer dizer que eu não posso ter pensamentos negativos, não tem nada a ver com isso e não tem nem como a gente não ter pensamento negativo. Mas a questão é, primeiro eu preciso começar a observar os meus pensamentos, o que é que eu penso e o que esse pensamento ele desencadeia de uma emoção. Por quê? A gente vai começando a perceber, quando a gente entra nesse movimento de autoobservação, e eu acredito muito que o melhor caminho para a gente ter autonomia de verdade de escolha, liberdade de escolha, né? Quando eu falo assim, eu tô esse ano 365 dias sem açúcar, eu posso comer doce a hora que eu quiser, mas esse ano eu escolhi que eu não vou comer. Percebe que é diferente entre eu dizer eu não posso comer doce. Quando eu falo eu não posso comer doce, como eu me sinto? Eu me sinto limitada, eu me sinto podada, eu me sinto dentro de uma cerca. Agora, quando eu penso, não, eu posso comer, mas eu escolho não comer. É uma escolha minha. Como eu me sinto? Só o fato de eu ter a liberdade de escolha, eu já me sinto bem. Eu sinto que eu estou no comando na minha vida. Então, a partir de tudo aquilo que a gente pensa, vai desencadear a forma como eu me sinto. A gente vai olhar para isso e a gente vai ter a tendência a buscar essa compensação ou não. E não tem como, né? Nós somos seres que temos pensamentos e a gente temos emoções. Isso é nato, isso não tem como, isso faz parte do funcionamento do ser humano. A questão é, esses pensamentos que eu venho tendo, eles contribuem para esse objetivo que eu tenho ou não? Porque não tem como a gente ser, eu nem sou, só good vibes, só pensamento positivo, não, né, gente? Porque senão a gente vai viver num mundo fantasioso. E não é sobre isso, a gente precisa ter pé no chão, tem coisa ruim, tem coisa que acontece que é desconfortável, só que a questão é como eu lido com isso que está acontecendo. Porque se você tá com um excesso de pensamento negativo e se passa a maior parte do tempo se sentindo mal, a gente não suporta. O que a gente começa a fazer? Por não conseguir suportar isso, por não conseguir lidar com isso, e muitas vezes por não ter uma resposta, uma alternativa ou uma solução, o que acontece? A gente vai ter a tendência a fugir. A gente tem isso internamente, né? Esse mecanismo de luta ou de fuga. Quando a gente não sabe resolver algo, quando a gente não sabe lidar com algo, quando a gente não sabe qual que é o passo que a gente precisa dar com aquilo, o que é que a gente faz? A gente tem a tendência a fugir. E essa tensão que a gente sente, a gente não consegue viver, e é daqui que desencadeia muitas vezes o vício, é daqui muitas vezes que desencadeia a compulsão alimentar, porque como eu não sei conviver com essa dor ou com esse desconforto, eu vou buscar alguma coisa gostosa. Tanto que eu falo, ninguém está procurando a comida, a gente está buscando mudar o nosso estado emocional. Então, você não tá, você tá se sentindo sozinha e você quer companhia, ainda que inconscientemente.
Você muitas vezes está triste, você quer se sentir alegre. Você muitas vezes está preocupada e você quer se sentir tranquila. Muitas vezes você está irritada e você quer se sentir calma. E a comida, quando a gente consome uma comida que ela é muito carregada de gordura, açúcar, né, que ela tem ali uma comida muito saborosa, o que acontece? Ela ativa todas essas sensações de prazer. Então, naquele momento, é como se a gente tivesse ali, sabe quando a gente tá com uma dor e aí a gente toma alguma coisa para anestesiar aquela sensação? Então, a comida, ela tem essa mesma função. É como se a gente estivesse ali só controlando o sintoma. Mas a verdade é, enquanto eu tô só controlando o sintoma, com isso que eu tô comendo, eu não estou resolvendo essa questão. Eu tô ali só burlando essa emoção, só burlando esse sentimento, só aqui, ó, me distraindo, e não estou de fato lidando com isso. Enquanto eu não tiver, e eu vou colocar aqui uma palavra para você, tá? Coragem de lidar com isso, seja lá o que for que você precisa lidar, essa situação ela só tende a piorar. Por quê? Porque fugir não vai fazer com que a gente resolva nenhuma situação da nossa vida. E eu falo que assim, né? Quando a gente recebe um conhecimento ou uma informação, o que eu acredito muito? Ou você escolhe doer agora, ou você escolhe doer toda hora. Porque muitas vezes a gente tá com vontade. Tô aqui sem comer açúcar. Tem hora que bate vontade de comer doce? Tem hora que bate vontade de comer doce. Porém, se eu ceder essa vontade de comer doce, se eu tivesse feito isso enquanto eu estava no processo de emagrecimento, porque enquanto a gente está no processo de emagrecimento, tem momentos que a gente quer falar sim e a gente tem que falar não. Só que isso dói, na hora dói. Só que se eu não escolher doer na hora, vai doer toda hora. Por quê? Porque a gente tá sentindo alguma outra dor. Existe uma dor que a gente está sentindo, seja o desconforto de uma roupa não servir, seja eu não ter energia e disposição, seja eu estar desconfortável com o meu corpo, seja na hora que eu me olho no espelho, cada um sabe aonde é que tá esse desconforto. Então, a verdade é, a gente precisa lidar e muitas vezes a gente foge. Por quê? Algumas vezes a gente foge porque a gente sabe o que é, mas não quer lidar com isso. E muitas vezes a gente foge porque a gente nem sabe o que é. Dependendo, né, o nível de consciência que a gente tá, eu nem sei o que é. Eu sei que me bate uma vontade de comer doce e eu vou lá e como doce. Eu sei que me bate uma vontade de comer uma coisa gostosa, eu entro lá no iFood e peço uma coisa gostosa. Então, muitas vezes a gente nem tem clareza. Mas a verdade funciona assim, ó. Gente do céu. 15 minutos passa muito rápido, né? Pelo amor de Deus. Ó, então para pensar agora, qual é um hábito que você tem aí que você gostaria de mudar? Então você fala assim, eu como doce todo dia, ou então comer porcaria à noite, ou então comer pão de manhã. Sheila querida, seja bem-vinda. Paulinha, a Cris chegaram aqui também, sejam todas bem-vindas. Para pensar aí um hábito que você tem que você queira mudar. Como que isso acontece, né? Minha parceira Luana acha que é só ela que tem slides. Eu tenho slides também, talvez não tão bonitos quanto dela, mas eu tenho slides também. Ó, aqui, como que isso acontece? Para vocês vai aparecer invertido, tá? Mas aqui, ó, tá vendo P, um S e um C? A gente pensa. Esse pensamento desencadeia um sentimento, uma emoção. A verdade é, primeiro eu senti a emoção. A repetição desse pensamento que manifestou essa emoção se transformou em um sentimento. O sentimento é quando já tem ali um engrama formado. Esse pensamento já está associado a essa emoção que já se tornou um sentimento. Eu me comporto, então pensei, né? Vou trazer aqui um exemplo. Nossa, e muitas vezes esses pensamentos eles são imperceptíveis, tá? A gente não percebe. Eu pensei, então vou trazer um exemplo aqui da minha vida. Quando eu estava passando por situações difíceis na minha vida, eu sentia saudades do meu pai, eu sentia falta do meu pai. Então
vinha um pensamento. Como que eu me sentia? Eu me sentia triste, entende? Eu sentia falta, eu gostaria de ter ele aqui comigo. Qual que era o comportamento que eu tinha para mudar o meu estado emocional? Eu tinha, e aqui vai ser tema de uma outra live, a gente vai falar sobre memórias afetivas, mas eu ia buscar uma coisa gostosa para comer. No meu caso, como eu tenho memória afetiva com o McDonald's, eu ia buscar o McDonald's. Então eu pensava, putz, que falta do meu pai. Eu me sentia triste. O que eu fazia? Ai, tô com fome. E uma coisa é o que a gente faz, outra coisa é a história que a gente conta do porquê a gente faz. Ai, tô com fome. É imperceptível, é muito rápido, mas isso aqui que acontece, a gente quase não percebe. Por quê? São milésimos de segundos que acontece. Então eu me comporto. Aí eu vou lá e como o McDonald's. A repetição disso, o que acontece? Forma o hábito. Então, o que é? E a gente passa por isso quando? A gente passa por isso N vezes ao longo do nosso dia. Por quê? Porque isso daqui é um ciclo constante. Então, faça a engenharia reversa. Qual que é o comportamento que você tem? Então, eu perguntei aqui, qual que é o hábito, né? É o pão de manhã? É a porcaria à noite? É o doce à tarde? É o bolo? Seja lá o que for, faça engenharia reversa. O que você sente? O que você está sentindo? Qual que é a emoção que está por trás disso, desse comportamento? Qual que é o pensamento que me conduziu? Porque a partir dessa engenharia reversa, eu consigo começar a enfraquecer esse processo aqui e assim eu consigo ir mudando o meu hábito. Então, respondendo aqui o tema da nossa live, né? Quais são as duas coisas que te incordam todos os dias você nem imagina? O invisível cria o visível. Então, tudo aquilo que você pensa está gerando em você um sentimento que está te conduzindo a um comportamento, a uma escolha, a uma decisão. E isso que está te engordando. 95% das nossas ações, elas são inconscientes. Então, tá vendo que o comportamento é o terceiro? 95% das nossas ações. Então, assim, resultado. A ação é o resultado entre o quê? Entre o que eu pensei e o que eu senti que está no meu inconsciente. A gente usa a razão, a gente usa o senso crítico para justificar por que eu fiz aquela escolha. Então, eu tava com os meus amigos e fiquei com vontade de comer McDonald's. Isso é a história que eu conto para justificar aquela decisão que eu tomei. Mas a verdade é que por que eu fiz é inconsciente. Antes de eu me comportar, eu pensei e eu senti. E esse pensamento e esse sentimento é que está no nosso 95% inconsciente. Então, a gente precisa começar o quê? A ter qualidade de presença para como eu estou me sentindo, que está conduzindo eu até aquela determinada escolha, e o que é que eu estou pensando, porque é esse invisível, a partir do que eu penso e do que eu sinto, que está conduzindo as minhas escolhas. E aí é isso que está criando o meu resultado físico, é isso que está criando o meu comportamento, é isso que está criando a minha escolha, que está formando o meu hábito e que está trazendo o resultado que eu tenho para minha vida, tá? Coloca aqui se ficou alguma dúvida, alguma pergunta ou um comentário do que você mais gostou. Mais do que nunca agora, eu estou vendo como 15 minutos passa rápido, né? Contem aqui pra mim o que vocês mais gostaram, tá? Se essa live fez sentido pra você, manda esse aviãozinho pra uma amiga aí que você sabe que tá buscando ter mais qualidade de vida, emagrecer, ter mais saúde, que tá buscando aí destravar, né, o seu emagrecimento. Então, manda esse aviãozinho aqui, tá? E se você não tá no meu grupo VIP, eu vou começar a partir da semana que vem a compartilhar conteúdos exclusivos lá no meu grupo VIP. Clica no link da minha bio e vem pro grupo VIP, porque lá eu vou, né, trazer algumas surpresinhas, alguns materiais, algumas coisas bem legais aí para te ajudar também a destravar o seu emagrecimento, tá? Então o link tá na bio, tá? Então é isso, gratidão por quem tá aqui, por quem passou e por quem vai assistir essa live gravada, tá? É isso então, bora lá, voltamos então na segunda-feira, hoje é quinta, né? Voltamos então na segunda-feira, às 13h13, 15 minutos para destravar o seu emagrecimento.
Um beijo, fica com Deus e nos vemos na segunda.